É verdade. Bom, olha só, meus amigos. O que nós temos? Bom, com relação às dualidades, deixa eu só fazer umas observações aqui. Ó. Princípios. Regentes. Nós temos o princípio da causalidade, princípio da economia processual, da instrumentalidade das formas e o princípio do interesse. Vamos analisar isso aqui para vocês identificarem aqui depois dos artigos. Nós vamos fazer a análise, tá? Então, ó, quando fala em princípio da causalidade, o que nós temos? Os atos serão anulados até o momento da ocorrência do vício. Então, todos os atos contaminados serão anulados. Então, esse é o chamado princípio da causalidade. Tá? Causalidade. E reparem, quero que vocês prestem atenção nos conceitos que vocês vão encontrar aqui na análise do CPC. Então, vamos encontrar. Mentalidade das formas. Bom. E o princípio do interesse. Pois bem, meus amigos, vamos lá. Economia processual. É a ideia inversa. A ideia inversa. Os atos não contaminados deverão ser preservados / mantidos. Ok? Instrumentalidade das formas tem um brocardo interessante, né? O brocardo sans relief, e afirma a ideia de que, para anular o ato, devemos estar diante do desvio mais prejuízo. Desvio mais prejuízo. Okay? Então, se houver um desvio na prática do ato, mas o ato atinge seus fins, não se anula. Não se anula. Então, por exemplo, olha, a citação por oficial de justiça. Né? É o que deveria acontecer, mas que foi feita por carta com aviso de recebimento. Que seja por pombo correio. Atingiu o seu fim? Atingiu o propósito? Comunicar ao réu de contra ele foi proposta uma ação? Atingiu. Então, meu amigo, deveria ter sido feito pelo oficial de justiça, mas foi por AR. Houve um desvio? Houve. Mas atingiu os seus fins? Atingiu. O réu foi citado. Então, quando o ato atinge os seus fins, mesmo que haja um desvio, mesmo que não haja o respeito à forma prevista em lei, não se anula o ato. Para que haja, então, anulação, então nós temos que ver. Anulação, então, é igual desvio mais prejuízo. Então, é isso que você tem que mentalizar para que haja anulação. Tá?
Ok? Então, esse é o chamado princípio da instrumentalidade das formas. Isso aqui é muito útil, viu, meus amigos? É muito útil. Eu até brinco, né, com os meus alunos, falo o seguinte, olha, gente, o processo civil, ele é um sistema que foi criado para manter os atos rígidos, para não anular. O propósito do processo civil é não anular. Só em último caso que nós vamos anular os atos. Por quê? Para que anule-se, então nós temos que ter um desvio, né, e um prejuízo. Então, se houver um desvio, mas não houve prejuízo, não anula, o ato é mantido. Né? Então, é bem interessante essa sistemática. Né? É pouco distinto lá do processo penal, porque o processo penal é bem sensível. Né? Eu até faço uma brincadeira com os alunos, falando o seguinte, olha, para quem gosta de futebol, o processo penal é como se fosse o futebol brasileiro. Você não pode nem encostar no cabelo do jogador que eles marcam falta. O processo civil é como se fosse um futebol inglês. Os caras marcarem a falta, meu amigo, tem que ser uma falta clamorosa. Isso é uma coisa assim, escandalosa. Né? Então, por causa desse princípio aqui da instrumentalidade das formas. Tá? Então, que ele é etiquetado justamente para manter os atos rígidos. Não se anula. Só vai anular se houver desvio e prejuízo. Tá? Havendo desvio, um pequeno desvio, mas não houve prejuízo, ou seja, o ato atingiu seus fins, então não se anula, o ato é mantido. Tá? E o princípio do interesse, meus amigos, é que quem der causa à nulidade não pode alegá-la. Ok? Não pode alegá-la. A ideia do Tucoc da boa-fé objetiva. Afirma a ideia de que ninguém pode se beneficiar da própria fé. Ou torpeza, né? Beneficiar da própria torpeza. Ok? Isso lá na boa-fé objetiva a gente chama de Tucoc. Lembram-se? Lembram-se do Tucoc? Que é bem interessante. Tá bom? Então, esses são os 4 princípios reitores, os 4 princípios reitores do estudo da teoria das nulidades. E a ideia aqui, meus amigos, a ideia aqui que o respeito à forma confere segurança jurídica, ok? E previsibilidade. Aí a gente falar, então, em nulidades. Então, o estudo das nulidades visa justamente preservar esse respeito às formalidades. Então, respeito à forma é o grande ponto. Não há outra regra importante, não há nulidade que a gente chama de per si, é por si só. Toda nulidade deve ser reconhecida e declarada pelo judiciário. Ok? Essa é uma outra regra muito importante. Tá? Muito importante. Igual lá no futebol, né? Nos jogos. Se o juiz não marcou a falta, segue o jogo. Segue o jogo. Ok? Então, isso é um ponto de amarração extremamente importante para você mentalizar. Tá? Ainda, antes de eu passar a análise dos artigos do CPC, então aqui é o CPC, né, de 2015, que alterou muito pouco a lógica do CPC anterior. Né, então, isso aqui foi uma lógica mantida. Então, mas antes de eu falar disso, nós temos uma classificação importante, que é entre nulidades absolutas e nulidades relativas. Ok? Bom, isso aqui é muito similar ao que nós falamos lá de competência, né? Competência absoluta, competência relativa. Então, vamos lá. Nulidade absoluta. Nós temos matérias de ordem pública, como o respeito
as garantias processuais. Como a gente viu, né? Contraditório, ampla defesa, publicidade, fundamentação das decisões, proibição, provas ilícitas, etc. Por isso que a gente estuda as garantias fundamentais, né, meus amigos? É por isso. Esse é o grande propósito aqui da gente fazer o estudo das garantias fundamentais. Porque o desrespeito às garantias fundamentais vai gerar uma nulidade absoluta. Nulidade absoluta do processo. Então, quem trabalha mal, trabalha duas vezes. Essa é a lógica. Quem trabalha mal, trabalha duas vezes. E como são matérias de ordem pública, outro exemplo de matéria de ordem pública, nós temos também os pressupostos processuais. Quem defende a existência de condições da ação, né, as condições da ação, que agora são legitimidade, interesse e agir, ok? São alguns exemplos. Tem gente que fala também de condicionalidade, de uma norma, também matéria de ordem pública, tá? E se é uma nulidade absoluta, pode ser reconhecida pelo juiz independentemente, deixa eu escrever um monte de coisa, independentemente de pedido das partes. Ok? Ou seja, pode o juiz agir de ofício. A expressão em latim é ex officio. Okay? Então, essa é uma regra bastante importante, meus amigos. O juiz, então, pode conhecer de ofício. Não precisa das partes alegarem. E ainda pode ser conhecida ou alegada a qualquer tempo. Não há preclusão. Não há preclusão. Ok? Agora, com relação às nulidades relativas, a lógica é oposta. Aqui são normas de interesse das partes. O juiz não pode conhecer de ofício. Ou seja, para analisar uma nulidade relativa, deverá estar diante de requerimento expresso da parte interessada. Ok? Ainda deve ser alegada no primeiro momento em que a parte interessada se manifestar nos autos do processo, sob pena de preclusão. O tema da preclusão é a perda, né, de um direito processual, né, seja por custo, tempo, seja por uma questão lógica, né, preclusão lógica, ou por ato incompatível, né, proibição de comportamento contraditório. Tá? Depois vejam lá nossa aula sobre preclusão que eu passei para vocês. Tá bom? Então nós temos essas duas categorias que são muito importantes, meus amigos. Nulidades absolutas e nulidades relativas, tá? Então, são
essas as modalidades que temos. Por exemplo, aqui um exemplo interessante, né, de interesse das partes. Nós temos lá o artigo 190 do CPC, que permite as partes, meu Deus, celebrarem negócio jurídico processual. O que é isso? As partes podem negociar prazos, meios de defesa, calendário processual, formas de intimação, tipos de provas, limitações cognitivas do processo. Por exemplo, algumas matérias podem ser alegadas, outras não. Acordo de instância única. A participação ou não do juiz no processo. Enfim, por exemplo, número de testemunhas, quais provas serão admissíveis ou não são, né? Ao invés de ter intimações, como nós já vimos na outra aula, eles colocam um calendário processual. Então, né, e se houver alguma transgressão de uma norma dessa, é uma norma de interesse das partes. Então, compete aquela parte interessada a alegar no primeiro momento, né, que falar no processo. Então, depois fica aí como tarefa de casa, o artigo, dei uma olhada no artigo 190, vou repetir duas vezes aqui, né? 190 e 191. O 190 fala da possibilidade das partes celebrarem acordos processuais, acordo de procedimento, por exemplo, inversão de procedimento. Primeiro vamos ver testemunha, primeiro vai realizar a perícia, depois a gente tem ampla defesa, depois de ter provas, né? Limitação de testemunhas, limitação de provas, né? Admissão até de prova ilícita, às vezes é possível, né, que eles admitam. Acordo de instância única, ou seja, que as partes abrem mão do direito ao recurso. Enfim, uma infinidade de questões que as partes podem abrir. O juiz só vai intervir aqui se verificar que alguma parte ficou fragilizada, uma parte ficou em uma posição de proeminência frente a outras, né? Frente a outra, tá? Então, só nesse caso. Então, você tem ali um leque muito grande no artigo 190 das partes negociarem direitos, deveres, ônus, prerrogativas, né? Então, é bem interessante. Por exemplo, ao invés de ser o prazo de 15 dias, os prazos serão de 30 dias. Ao invés de ser dias úteis, serão dias corridos. Então, elas podem manipular o procedimento, desde que não coloque uma parte em vulnerabilidade frente à outra. Tá? Ônus da prova, enfim, um monte de situações eles podem manipular. Tá? Criar um chamado procedimento por encomenda. Encomenda. Então, fica aí com tarefa de casa, vocês lerem o artigo 190 e o 191. O 191 fala da possibilidade do calendário processual. Então, quando você coloca um calendário, meu amigo, que dia que vai acontecer tal ato? Né? Que dia vai acontecer o outro ato? Está lá uma série ordenada por datas. O calendário tem datas. Então, você dispensa a necessidade de intimação. As partes já ficam sabendo qual que é o calendário que vai ser desenvolvido. Isso acontece em tudo na vida. Nós temos aqui o nosso calendário. Claro, você sabe a data das provas, que dia que vai estar disponibilizado as notas, que tem os prazos que os professores têm para lançar, que dia que acaba o semestre, quando que começa o novo semestre, né? O futebol, você vai saber o calendário dos jogos lá do seu time favorito, né? Quando que vai acabar, se vai ter final, se vai ter playoff, não vai. Então você sabe. O calendário é justamente isso. É uma programação da prática de atos, né? Então, a grande questão aqui é essa possibilidade também no âmbito processual, tá? Tem essa abertura, está lá no artigo 190 e 191 do Código de Processo. Depois vocês deem uma olhada. E a transgressão dessas normas, meus amigos, é a norma de interesse das partes. E as partes que bolaram aquele calendário, as partes que fizeram aquela manipulação do procedimento. Então, é norma de interesse deles. Se houve alguma transgressão, ali, o prazo era de 30 dias, o cara protocolizou no 35 dias. Era para contar em dias úteis, o cara contou em dias corridos. Então, eram dias corridos e contos úteis. Enfim, violou a cláusula tal do artigo do acordo de procedimento.
O interessado tem que alegar no primeiro momento, que for falar no processo. Ele não pode, o juiz não pode intervir nesse caso. Okay? Ele vai intervir na hora de homologar o acordo lá atrás. Homologando o acordo, ele vai verificar se alguma parte ficou fragilizada. Se ficou, ele intervém. Não ficou, as partes estão em pé de igualdade. Imagina, são dois pesos pesados, uma briga de Samsung contra a Apple. Eles fazem um acordo de procedimento. Então, são duas empresas gigantescas. Vão ter excelentes advogados pagos a peso de ouro. Né? Então, obviamente, uma não vai deixar a outra numa posição de proeminência. Elas vão ficar num equilíbrio ali. Né? Então, o magistrado homologa aquilo e pronto, acabou. Segue o processo. É conforme eles negociaram. Então, é chamado de procedimento por encomenda, procedimento especialíssimo. É perfeitamente possível isso. E seria na das partes. Bom, vamos fazer a análise agora, então, do CPC, então, do artigo de lei, onde está previsto isso. Então, nós temos o artigo 276, 277, 78, 279, 280, 281. São vários artigos aqui, mas a leitura dele é relativamente tranquila. Vamos ver, então. Vamos analisá-los. Ok? Vocês vão identificar aqui de cara alguns princípios. Ó. Quando a lei prescrever determinada forma, olha o que eu disse aqui em cima, ó. Forma. Respeito à forma, para conferir segurança jurídica e previsibilidade ao sistema. Ok? Pois bem, então quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação da nulidade, não pode ser requerida pela parte que deu causa. Olha que beleza. Não pode ser requerida pela parte que deu causa. É o princípio do interesse. Nós vimos aqui em cima. O princípio do interesse. Quem der causa da nulidade não pode alegá-la. Né? O TUPOC. Tem um exemplo que eu te contei outro dia. Por exemplo, o advogado que me endereço. Ele tem que informar no processo mudança de endereço. Endereço de e-mail. Informa no processo que ele mudou de e-mail. Mudou de endereço físico. Tem que informar no processo. Porque se chega uma intimação no endereço antigo, ele não informou o endereço novo no processo, ele não vai poder alegar nulidade. Vai falar, eu não fiquei sabendo, esse aqui foi um ato secreto, nulo, né, porque violou o princípio da publicidade. Ele não pode alegar isso. Porque ele que deu causa. Não ter informado o endereço novo. Ok? Então, olha esse 276. Fala justamente do princípio do interesse. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, então tá bem, ó, igualzinho, né? Em cima. O juiz considerar válido o ato realizado de outro modo, ó, o desvio, se lhe alcançar a finalidade. Olha aí, ó, o princípio da instrumentalidade das formas que a gente acabou de ver. Aqui é o princípio do interesse. Certo? A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Isso aqui é para a nulidade relativa. Olha a importância de a gente falar aqui esses conceitos. Nulidade relativa. Certo? Primeira oportunidade que couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Olha aqui, ó. Coloquei aqui, ó. O juiz não pode conhecer o ofício, né? Deverá estar diante de requerimento expresso da parte interessada, deve ser alegado no primeiro momento em que se manifestar nos autos sob pena de preclusão. Ficou quase igual, olha. Beleza? Quase igual o texto, né, do parágrafo do artigo 278. Parágrafo único 278. Deixa eu pôr de azulzinho aqui para ficar bonitinho. Né? Parágrafo único, então, olha o que diz. Não se aplica esse artigo, esse dispositivo da nulidade relativa, as nulidades que o juiz deve decretar de ofício. Quais são aquelas que ele tem que decretar de ofício? Você sabe. São as nulidades absolutas. Nem prevalece a preclusão, provando a parte um legítimo impedimento. Então, a parte que o juiz deve decretar de ofício é o caso das nulidades relativas. Né? E aqui, o legítimo impedimento, então, abre a possibilidade de a parte alegar posteriormente, ou seja, após a aspas, primeira vez que falou o processo, se provar motivo justo.
Aí é um conceito aberto, né, meu amigo? O que é motivo justo? Ah, estava internado, estava de Covid, sei lá, uma doença, né? Enfim, algum motivo relevante. Então, você tem aqui essa abertura, né? Se tiver perdido a oportunidade por um motivo relevante, então alega e pede para o juiz: olha, excelência, eu não aleguei naquele momento por causa do motivo tal. Então, peço para reconsiderar essa decisão. Enfim. Outra, o 279. É nulo o processo quando o membro do MP não for intimado a acompanhar um feito que deve intervir. Perfeito. Então, nós temos situações, há situações em que o MP deve intervir em todos os atos processuais sob pena de nulidade, né? Então, exemplo, né? Nós temos alguns exemplos, né? Quando houver incapazes, né? Grupos vulneráveis, como idosos, tem o estatuto do idoso, criança, adolescente, né? Então, deficientes, né? Portador de necessidades especiais, chama portador de necessidades especiais. Ainda interesse coletivo, né? Direitos coletivos, né? Etc. Então, nesses casos, né? Então, havendo interesse, por exemplo, incapaz, nas ações de família, né? Outro exemplo. Então, o Ministério Público tem que intervir como custos legis, todos os atos sob pena de nulidade. O MP, então, o MP, Ministério Público, né, atua como fiscal da lei, que é conhecido com a expressão latina como custos legis. Ok? Custos legis. Fiscal da lei. Tá? E se não determinar a intimação dele para ele atuar no processo, o processo é nulo. Vai anular o processo. Tá bom? Se o processo estiver tramitado sem conhecimento do MP, o juiz validará os atos praticados a partir do momento que ele deveria ter sido intimado. Isso aqui também é uma regra que afirma essa aqui, ó, o princípio da causalidade. Os atos serão anulados até o momento da ocorrência do vício. Então, o princípio da causalidade ali, né, naquela regra. Né? Até o momento que ele deveria ter sido intimado. Então, aqui nós temos a regra da causalidade. Okay? O dado só pode ser decretado após a intimação do MP, se manifestará sobre a existência ou inexistência do prejuízo. Ah, interessante essa regra aqui, ó. Então, antes de o juiz decidir acerca da nulidade da não intimação do MP, deverá ouvir, né, o promotor, né, o promotor barra, no âmbito federal, procurador, né, da República, acerca da nulidade. Ok? É isso que eu estou dizendo aqui. Tá bom? É interessante também essa regra. Ainda, 280. Citações e intimações, ó, nós já vimos, ó, serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Perfeito. Vocês já sabiam disso. Né? Então, no direito brasileiro, né, o que a bunda não indica, né, meu amigo? O óbvio tem que ser dito. Então, nós vimos lá um monte de regras de citação, um monte de regras de intimações. Então, se não for seguido, quem trabalha mal trabalha duas vezes. Né? Então, vamos falar de nulidade, tá bom? 281. Anulado o ato. O ato considera-se sem nenhum efeito todos os subsequentes. Todos os atos subsequentes serão anulados, que dele dependam, ó, os atos viciados aí que eu falei. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Esse 281, meus amigos, está afirmando essa regra aqui que nós já vimos, ó, economia processual. Os atos não contaminados deverão ser preservados ou mantidos. Então, aqui, o princípio da economia processual é evidente, né? Então, está aqui o princípio da economia processual. Certo? Bem interessante. Ao pronunciar a nulidade,
juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos, quais atos devem ser repetidos, quais devem ser, então, retificados. Então, aqui também a ideia da causalidade, né? Então, ele vai declarar quais atos, então, estão contaminados, né? Então, e deve ser refeito, né? Então, por exemplo, essa audiência deveria ter, o juiz indeferiu a pergunta, 3 perguntas da parte. Essa pergunta é essencial para o desenvolvimento daquela audiência, né? Aí o tribunal anulou a audiência. Então, a audiência toda vai ter que ser refeita, né? Então, é bem interessante. Então, não era só uma testemunha que foi impugnada, o juiz acolheu a impugnação feita pela outra parte, e então aquela audiência se desenvolveu sem aquela testemunha, só aquela testemunha que não foi ouvida. Aí a parte de nulidade do processamento de defesa, né, violação da ampla defesa, e aí o tribunal acolheu. Então foi só aquela testemunha de ter sido ouvido? Então, a audiência está toda mantida. Só vai ter que ser feita uma nova audiência para ouvir aquela testemunha que ter sido impugnada. Então, ele vai, o tribunal, né, no caso aqui, né, vai declarar, né, quais atos são atingidos, quais não são, quais devem ser mantidos, quais devem ser repetidos, né, ou retificados, ok? O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Aqui também a ideia da instrumentalidade das formas. Ou seja, está falando aqui, o ato não será repetido quando não houver prejuízo, ou seja, ausência de prejuízo não gera nulidade. Então, percebam, né, que os princípios, né, estão pulverizados aqui, né, nos vários dispositivos, né? Por isso que eu fiz essa abordagem metodológica com vocês, né, da gente falar primeiro dos princípios, depois das nulidades absoluta e relativa, e aí você vai identificando. Olha como vai ficando suave, né, você lê os artigos, né? Então, quando puder decidir o mérito, agora você pensa você lendo esse artigo sem a explicação anterior que eu fiz. Sem essa explicação aqui, dos princípios regentes, a diferença de nulidade absoluta e relativa. Agora você pensa você lendo todos esses dispositivos aqui, sem essa explicação anterior. Ia ficar muito mais difícil, não é verdade? Pois bem, parágrafo 2º. Quando eu falo em parágrafo 2º aqui, então a ideia aqui é a seguinte, vamos lá. Quando puder decidir o mérito a favor da parte, a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não pronunciará nem a mandar repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade. Aqui a ideia é a seguinte. O mérito da causa. Imagina, eu entrei com uma ação de indenização, né? Então, eu aleguei uma nulidade ali no curso do processo. Então, aqui está dizendo o seguinte: se o juiz, quando ele for decidir o mérito, ele está decidindo a favor daquele que alegou a nulidade. Eu aleguei a nulidade, mas o juiz está julgando a meu favor o mérito da causa. Quando você está julgando a meu favor o mérito da causa, né, ele não vai decretar nulidade. Justamente por falta até de objeto. Então eu falo o seguinte, olha, isso não vai alterar em nada o resultado do processo. Para que eu vou mandar repetir o ato? Se não vai alterar nada o resultado do processo. Né? Ele vai ganhar de qualquer jeito. Então, aqui também é uma ideia de economia processual e instrumentalidade das formas. Ok? Então, quem alegou nulidade vai ganhar o processo assim mesmo, né? Vai ganhar, então não se decreta nulidade. Ok? Essa é a ideia. Tá? 283, o último artigo, então, para a gente terminar. O erro de forma, erro de forma, estou falando de instrumentalidade. O processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. Redundante, né? Devendo ser praticados os que forem necessários ao fim de que se observem as prescrições legais. Então, aqui, meus amigos, também a ideia de aproveitamento, anulação é o princípio da causalidade,
os atos, apenas os atos não podem ser aproveitados, ou seja, nós vamos anular só os que estão contaminados, então eu preciso da causalidade, né, mais economia processual. As normas são repetitivas pra caramba, né, aqui, né? E por fim, para a gente terminar, parágrafo único, né? Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, ó, de novo, já vimos isso, aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte em prejuízo à defesa de qualquer parte. O que é isso? Acabamos de ver de novo, instrumentalidade das formas. Então, tanto que eu coloquei aquele resumo, né? Aquele resumo da instrumentalidade, falando que é o seguinte, nulidade é igual, né, desvio mais prejuízo. Principalmente por causa desse mundo de artigos que a gente viu. Não é verdade? Então, era isso, meus queridos amigos. Era isso sobre nulidades. Analisamos todos os artigos do código e os princípios e a diferença de nulidade absoluta e nulidade relativa. Ok?